Atitudes transformadoras. É o tema da próxima série que iniciamos, ou melhor, a série que iniciamos semana passada. Nós vamos falar de algumas atitudes que, se nós as trouxermos para as nossas vidas, essas atitudes vão transformar a nossa realidade. Se você deseja ver a sua vida, os seus relacionamentos, tudo ao seu redor transformado, você precisa tomar essas atitudes transformadoras. Nós começamos a falar semana passada sobre o poder da gratidão, e hoje vamos continuar falando sobre o poder da gratidão. Depois vamos falar sobre o poder da paciência, o poder da humildade, o poder da proatividade, tantas outras ações e atitudes que devemos tomar na vida, que vão trazer transformações importantes para a nossa vida, para o nosso entorno. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 18, nós lemos assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, sejam agradecidos em todas as ocasiões, em todas elas, não apenas em algumas delas, mas em todas elas sejam agradecidos. Eu me lembro de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto nazista. Ele conta que ali no campo de concentração arrancavam tudo daqueles homens, arrancavam as roupas, as fotos de família, o nome, davam a eles um número, mas havia uma coisa que não podiam arrancar daqueles homens, que era a última liberdade deles, a liberdade de escolher a atitude que iriam tomar diante daquela circunstância difícil. Isso não podiam tirar deles. No meio da circunstância mais difícil, nós podemos ter atitude. Em todas as circunstâncias, por mais que sejam circunstâncias contrárias, nós podemos ser agradecidos, podemos agradecer a Deus. A gratidão não vem de forma espontânea, não brota de forma espontânea do nosso coração. Ela não é uma resposta emocional automática, é uma escolha que fazemos. Podemos escolher ser gratos ou ingratos, podemos escolher sair pela vida, caminhar pela vida agradecendo, ou caminhar pela vida nos queixando de todas as coisas. A gratidão é uma atitude que pode transformar a nossa realidade. Eu escrevi uma definição de atitude, vai aparecer na tela. Diz assim: a gratidão é o reconhecimento de que a bondade chegou até você por meio de outras pessoas. A bondade existe no mundo, não existe só coisa ruim no mundo, existem coisas boas. E muitas dessas coisas boas chegaram até você por meio de outras pessoas. Seus pais, seus professores, seus amigos, todos eles contribuíram para que essas coisas boas chegassem até você. Quando somos gratos, reconhecemos que desfrutamos dessa bondade, porque outras pessoas trouxeram essa bondade até nós. Isso é gratidão. E quando nós assumimos essa postura, temos essa atitude, nós mudamos a nossa realidade. Definir também a ingratidão. Espero que você leia aí. A ingratidão é uma das falhas de caráter mais grave, que envolve a desonestidade, a mentira, a soberba e também o engano. Você sabia que quando você é ingrato, você comete esses 4 erros? Quando você é ingrato, você é desonesto, é mentiroso, é soberbo e comete também o engano. Quando eu sou ingrato, eu estou dizendo que aquilo que veio do outro até mim, quer seja um benefício, um favor ou um presente, na verdade não veio do outro, veio de mim mesmo. Isso é mentira. Isso é desonesto. Não é verdadeiro.
Assim eu estou sendo, quando eu digo que aquilo que trouxeram a mim, os benefícios que trouxeram a mim, não foram os outros que trouxeram, mas eu mesmo providenciei. Eu estou sendo desonesto, eu estou sendo mentiroso, eu estou sendo orgulhoso, soberbo, e eu estou levando outras pessoas ao engano, porque elas estão acreditando que aquilo que eu tenho nas minhas mãos foi de fato eu quem produzi e não foram outras pessoas que trouxeram. Então a ingratidão é uma falha de caráter muito grave, e nós devemos evitá-la de todas as formas. No Salmo 116, 12 a 14, o salmista já falava sobre isso. Ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o meu povo. O salmista já procurava formas de expressar a sua gratidão a Deus. Quem é a pessoa ingrata? Quem que é aquele que pratica ingratidão? A pessoa ingrata é aquela pessoa que tem uma autoestima tão pequenininha, um senso de valor tão inadequado, não se sente valorizado como pessoa, como ser humano, que se ela disser que aquelas poucas coisas que ela tem, o pouco que ela conseguiu ser e alcançar, se ela disser que aquilo não é dela, veio de outro, ela simplesmente desmonta, porque a sua autoestima não sustenta esse reconhecimento. Essa é a pessoa ingrata. Uma pessoa que tem um senso de valor inadequado, uma autoestima muito baixa. Semana passada eu falei também que somos ingratos quando temos uma visão parcial da situação ou da vida. Quando nós conseguimos compreender e ter uma visão ampliada da situação, geralmente nós somos gratos, nós mudamos de atitude diante da visão completa da situação. Agora, quando nós focamos apenas uma coisa, apenas um lado da história, a tendência é enchermos o nosso coração de ingratidão, de queixas. Como alguém que já passou dos 40 anos, eu aprendi que para a gente escutar a história toda, ouvir o disco todo, a gente tem que ouvir os dois lados. Lembra dos discos de vinil? Tem que virar o disco, ouvir o outro lado, para você ouvir a história inteira. Porque se você ficar com uma história ali focada, sem ampliar a sua visão, você vai ter ingratidão no seu coração. Aquela história daquela viagem de avião que tinha uma criança com o seu pai, e aquela criança em desespero, chorando, uma viagem longa, aquela criança chorando já horas, e focando no choro da criança, os passageiros começaram a se queixar, a reclamar: esse pai não cuida direito, o que tem essa criança? Por que viajar com essa criança incomodando, não deixa ninguém dormir? Enquanto eles focavam apenas no choro daquela criança, todo mundo reclamava da situação. Todo mundo se queixava da situação. E o pai, percebendo que estava produzindo aquele incômodo naqueles passageiros todos no avião todo, ele ficou de pé e disse: olha, eu sei que o choro do meu filho está incomodando todos vocês, mas eu quero explicar para vocês a minha situação. O meu filho é pequeno e a mãe dele acaba de morrer. O caixão dela está lá embaixo, na área de bagagem, para ser transportada, para sermos enterrados. E o nosso filhinho simplesmente não suporta a dor de perder a mãe. Quando todo mundo soube disso, todo mundo parou de reclamar e começou a oferecer ajuda ao pai. Quando nós temos a visão toda, nós mudamos a nossa atitude, nós mudamos o foco. Gratidão também é mudança de foco. Muitas vezes nós olhamos isso, só isso. E quando nós olhamos isso, e isso não está bom, então nós começamos a nos queixar, a reclamar, a espalhar ingratidão pelo mundo. Mas quando nós vamos ampliando a nossa visão e conseguimos enxergar a situação inteira, não tem como não mudar de atitude, porque nós compreendemos muita coisa. Então, comece a compreender o porquê as coisas estão acontecendo na sua vida, para que você coloque gratidão em seu coração. Estudos citados semana passada mostram que a gratidão tem um poder para mudar muita coisa. Muda a saúde física. As pessoas que são gratas, elas têm menos depressão, vivem muito melhor. A saúde emocional muda completamente para as pessoas que são agradecidas. As pessoas gratas se sentem menos cansadas.
são mais bem-humoradas. Imagina aquela pessoa que reclama de manhã até a noite de tudo. Essa pessoa tem um mau humor que espanta todo mundo ao seu redor, de maneira que a gratidão também nos ajuda a fazer conexão com pessoas. Quem é que gosta de conviver com uma pessoa ingrata, que se queixa de tudo o tempo todo? Essa pessoa afasta todo mundo, mas a pessoa agradecida atrai as pessoas, torna as relações mais próximas, amplia os nossos relacionamentos pessoais quando somos gratos. É por isso que Deus recomenda: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam agradecidos. A gratidão tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua saúde, mudar tudo ao seu redor. A partir de agora eu quero apresentar 5 motivações para você ser agradecido. 5 motivações para você colocar gratidão no seu coração. Você vai transformar muita coisa na sua vida se você decidir hoje ser agradecido em todos os momentos. Em todos os momentos. Né? Eu estou aqui me lembrando de uma irmã querida que era muito agradecida, muito bem-humorada sempre. E ela chegava, a igreja dela tinha reunião de oração toda manhã, e ela chegava, estava um sol absurdo, e ela chegava: obrigado, meu Deus, por esse sol maravilhoso. E estava chovendo de cair o mundo, e ela chegava e dizia: obrigado, meu Deus, por essa chuva maravilhosa. E aí o dia estava ruim, estava nublado, estava ensolarado, estava com vento, estava com chuva, estava com seca, e ela agradecia sempre. E um dia eles estavam lá reunidos e aquela irmãzinha não chegava, e ela não chegava, e eles sentiam falta dela, e ela chegou. Naquele dia estava uma chuva com um vento absurdo, e aquela irmãzinha chegou com um guarda-chuva, só estavam as varetas do guarda-chuva, todo torcido, e ela molhada, e aí um olhou para o outro e disse assim: eu quero ver se ela vai agradecer hoje. E ela, antes de se sentar, abriu os braços e disse: meu Deus, muito obrigado, porque nem todos os dias são iguais a esse. Em todas as circunstâncias podemos dar graças a Deus. Primeira motivação para você colocar gratidão em seu coração: a gratidão coloca você no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Quando você coloca gratidão no seu coração, você agrada a Deus, você está debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus, no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Você pode se colocar hoje no centro da vontade de Deus, colocando gratidão em seu coração. Empresário americano em Jerusalém, contei isso semana passada. Estava na fila de um restaurante para almoçar e muito apressado, olhando no relógio, e a fila não andava, e um senhor na frente dele disse: olha, eu estou vendo que você está com pressa para almoçar, eu sou aposentado, eu posso esperar, não tem problema, entra na minha frente, pode almoçar, eu espero. E o empresário entrou, almoçou e saiu. E quando ele chegou no escritório dele em Jerusalém, ele soube que teve um atentado naquele restaurante, que muitas pessoas haviam falecido e muitos estavam feridos. E ele se sentiu culpado, porque ele deveria estar lá, e alguém salvou a vida dele. E ele procurou saber onde estava aquele senhor, e aquele senhor estava no hospital. E lá no hospital, ele foi até aquele hospital, e o filho estava ali. Ele disse: olha, a situação foi essa, o seu pai me deu o lugar dele, ele assumiu o meu lugar, eu deveria estar aqui, não ele. O que eu posso fazer? Eu posso pagar as despesas? E o rapaz disse: olha, não, porque aqui em Jerusalém, nesse caso, o governo paga todas as despesas, tudo que é necessário. Não, então o que for possível fazer pelo seu pai, toma aqui o meu contato, conte comigo, por favor, eu estou muito agradecido ao seu pai. E o empresário passou a sua temporada ali em Jerusalém, voltou para os Estados Unidos. Depois o rapaz, filho daquele senhor, entrou em contato com esse empresário e disse: olha, o meu pai precisa de uma cirurgia nos Estados Unidos, você pode fazer alguma coisa para nos ajudar? E o empresário disse: claro que sim. E ele escolheu o melhor hospital, enviou passagens de primeira classe. E ele fez questão de receber pessoalmente aquele senhor com o seu filho e a sua família. Reservou um quarto, o melhor quarto de hotel que ele podia. E na manhã que aquele senhor estava chegando nos Estados Unidos, ele ligou para a sua secretária e disse assim:
Desmarque todos os meus compromissos. Cancela tudo nessa manhã. Porque nessa manhã eu tenho uma missão muito importante para cumprir. E ele cancelou tudo. E ele foi até o aeroporto, levou aquela família até o hotel, depois até o hospital. E esta manhã era dia 11 de setembro, quando aquelas torres gêmeas caíram. E o escritório desse empresário era nesse endereço, nas torres gêmeas. Eu tenho a impressão que a gratidão, ela atrai, ela produz algumas reações nos céus. Quando nós somos gratos, nós provocamos os céus reagem de alguma forma à nossa gratidão, nos colocando no centro da vontade do Senhor, e o centro da vontade do Senhor é o lugar mais seguro para se viver, mais confortável, mais confiável, mais tranquilo, o centro da vontade de Deus. Quando nós somos agradecidos, nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor, somos protegidos pelo próprio Deus. Primeira motivação para você colocar gratidão no seu coração. Você se coloca no centro da vontade do Senhor. Depois, a gratidão, ela desmonta muitas estratégias de Satanás, ela desmonta as mentiras de Satanás, né? Desmonta. Salmo 84, 11 diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Satanás, astutamente, ele tenta sussurrar nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, que Deus não é tão bom assim. E não sendo Deus tão bom assim, você pode escolher não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade, porque talvez em alguns momentos, em algumas situações, você seja até mais sábio do que Deus, você pode tomar suas próprias atitudes, fugir um pouquinho da vontade de Deus. E a gente sabe que esse esquema é antigo, é lá do Éden. Deus falou para Adão e Eva: olha, façam tudo menos isso. E chegou a serpente: não, olha, não é bem assim não. Vocês podem fazer assim. Deus está com medo aí de vocês conhecerem como Ele. Então vamos lá, vocês podem fazer tudo isso. E ali naquele jardim do Éden, o jardim era um lugar perfeito. E ali Deus colocou aquele primeiro casal. A terra produzia abundantemente. E o homem não precisava trabalhar, não precisava cultivar. Ali tinha rios de águas cristalinas, flores lindas e coloridas. O homem precisava apenas estender a sua mão para colher o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, sem esforço nenhum. O alimento era fácil, era farto, mas Satanás levou o homem a esquecer de toda a abundância que o Senhor havia dado e fez o homem se concentrar naquilo que faltava. Deus disse o quê? Olha, vocês podem tocar e tudo, fazer tudo menos nisso. Aí Satanás disse: não olha para nada disso que Deus mandou vocês tocar, olha para aquilo que vocês não podem, olha para aquilo que vocês têm falta. Satanás tem sussurrado no meu ouvido, no seu ouvido. Ele tem tentado fazer exatamente isso comigo e com você. E isso todos os dias, tentado nos fazer esquecer das muitas bênçãos que Deus colocou diante de nós, das muitas coisas que Deus nos deu. E tenta nos fazer focar naquilo que Deus, por sua soberana vontade, não nos concedeu, não nos deu. Satanás nos faz ignorar milhões de bênçãos de Deus e nos faz focar na ausência, nos faz focar naquilo que falta, nos faz focar naquilo que ainda não chegou nas nossas vidas. Quando nós somos agradecidos, nós frustramos a tentativa de Satanás. Quando nós somos gratos, nós não caímos nessa armadilha de Satanás. Proteja o seu coração contra as ciladas astutas de Satanás. Seja agradecido. Seja agradecido. Talvez algumas coisas que ainda não chegaram na sua vida, porque Deus não permitiu, porque Deus conhece o seu presente, o seu passado, e também conhece o seu futuro, e talvez Ele vá te dar coisas ainda melhores do que essas que você está pedindo, mas não foque nisso, foque nas muitas outras bênçãos que Deus colocou na sua vida. Não caia nas mentiras de Satanás. A gratidão te protege contra as mentiras de Satanás. Segunda motivação para você ser grato: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Terceiro lugar, a gratidão nos permite ver a mão de Deus sobre nós.
Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, 16, 17, lemos assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Pode repetir comigo? Vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras instantâneas. A gratidão nos permite ver a mão de Deus constantemente sobre as nossas vidas. Quando nós tomamos a atitude de nos queixarmos, de reclamarmos da vida, sabe o que acontece? Quando mais reclamamos, mais motivos encontramos para reclamar. Quanto mais reclamamos, mais a vida nos dá motivos para reclamar. Quanto mais nos queixamos, mais a vida nos dá motivo para nos queixarmos. Agora, quanto mais agradecemos, mais a vida nos mostra motivos para agradecer. Quanto mais agradecemos, mais vemos a mão de Deus agir sobre nós com toda sorte de bênção, né? Mais sentimos cada vez mais a doce mão do Senhor, a doce presença do Senhor. Quanto mais agradecemos, mais sentimos vontade de agradecer e mais os nossos olhos se abrem para as maravilhas de Deus, as maravilhas de Deus. Então nós percebemos um Deus que tem um cuidado pessoal conosco, um Deus que providencia as nossas necessidades do dia a dia. Sim, quando temos gratidão no nosso coração, isso nos permite ver a mão de Deus sobre nós. Lembram daquela canção, daquela música antiga? Tem na harpa cristã, no cantor cristão, uma canção que diz assim: conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez. E a última frase diz: hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você abrir os seus olhos, olhar para a sua história, olhar para os seus últimos 10, 15, 20, 40 anos, dependendo da sua idade, você vai contar tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que você vai se ver surpreso com o quanto Deus já fez. E você vai encontrar muitos motivos para agradecer a Deus. E quanto mais você agradece, mais motivos a vida te oferece para você agradecer. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quarto lugar, a gratidão traz paz e alegria. Diga comigo, paz e alegria. O mundo está carente de paz e de alegria? A gratidão traz paz e traz alegria. Traz paz e traz alegria. No meio de quaisquer circunstância, de qualquer situação, por mais difícil que seja, como a irmãzinha com guarda-chuva torcida levantou a sua mão e disse: que bom, meu Deus, eu te dou graça porque nem todos os dias são iguais a esse. Quando nos momentos mais difíceis, mais terríveis, quando a chuva, os vendavais levaram o nosso guarda-chuva, torceram todos os arames do guarda-chuva, e mesmo nessas circunstâncias, mesmo nesses momentos difíceis, complicados, nós conseguimos encontrar motivos para sermos gratos a Deus. Quando nós encontramos motivo para sermos gratos a Deus, existe uma porta que se abre, e essa porta enche o nosso coração de alegria e de paz. Todo coração grato é um coração cheio de paz, cheio de alegria. Um coração que transborda de gratidão é um coração que também transborda de alegria e de paz. Todo coração que transborda de gratidão é um coração que também transborda de alegria e de paz. Olha para o Salmo 126, olha lá comigo, Salmo 126. Olha o que diz a palavra, no Salmo 26. Eu leio os últimos versos, os últimos 2 versos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão, falando do retorno do povo de Israel do cativeiro. E o último verso diz assim, olha: aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente voltará contigo, voltará com cântico de alegria, trazendo os seus molhos. E lá atrás a Bíblia vai dizer grandes coisas, verso 3, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, reconhecendo as grandes coisas que o Senhor fez por eles. Eles estavam saindo de um cativeiro, eles tinham motivo para se queixar, eles podiam cair de joelhos
dizia, que porcaria de vida, tantos anos, perdemos tanta coisa, mas eles sim, tinham consciência do cativeiro, tinham consciência daquela história terrível, mas eles receberam uma bênção de Deus, e eles estavam dizendo, olha, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando somos agradecidos, o nosso coração se enche de alegria. Em qualquer circunstância, você pode agradecer a Deus. Em qualquer circunstância, você pode encher o seu coração de alegria. Em qualquer situação, você pode encher o seu coração de paz, não pela circunstância em si, não pelo agito das águas agitadas do mar da vida, não pelos ventos que sopram sobre você. Sim, essas coisas são reais, crentes e não crentes passam por todas essas situações, mas nós podemos encher o nosso coração de paz e de alegria, quando nós sabemos que existe um Deus que está por trás de tudo isso, e podemos entender que não existe tempestade, não existe tormenta, não existe terremoto que resista à poderosa voz do Senhor quando Ele diz, quieta-se. Todo vento que sopra sobre as nossas vidas vai se aquietar diante da poderosa voz do Senhor. Nós podemos ter paz nisso. Nós podemos ter alegria nisso. Aquele pai que fazia uma viagem de trem com o filho e fim de semana, e o filho já há 12 anos dizia, pai, eu já posso fazer essa viagem sozinho, eu já sou um homem. Filho, ainda não, é perigoso, a viagem é longa. E o filho insistiu, e o pai disse, tá bom, você vai fazer a viagem sozinho, então tá, é o seguinte, a próxima viagem você vai fazer sozinho, vou colocar um bilhete no seu bolso, só se você sentir muito medo, mas um pavor muito grande, você vai ler esse bilhete. Caso contrário, você não vai tocar no bilhete, está no seu bolso. E o garotinho entrou como um homenzinho, 12 anos, naquele vagão, tomou assento e começou a desfrutar da paisagem, olhando para cá e para cá, feliz, alegre. De repente sentou um senhor daqueles motoqueiros, todo cheio de jaqueta, aquela coisa, uma aparência que às vezes assusta uma criança. E ele ficou assustado, apavorado. Ele disse, cadê meu pai? Eu estou sozinho. Meu pai, cadê meu pai? Eu estou sozinho. E ele lembrou do bilhete. Ele pegou o bilhete e disse assim, o bilhete dizia assim, filho querido, não tenha medo, eu estou no vagão de trás. O Senhor Deus está sempre no vagão de trás para nos proteger. Isso nos traz alegria. Isso nos traz paz. Em qualquer circunstância, nós podemos ter alegria, podemos ter paz quando somos agradecidos. Deem graças em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Em quinto e último lugar, quando nós somos gratos a Deus, nós testemunhamos, nós damos testemunho com a gratidão. Quando alguém olha para mim e vê que as coisas não estão tão bem assim na minha vida, não estão tão bem assim na minha saúde, não estão tão bem assim nas minhas finanças, vão ficar, porque eu creio num Deus poderoso, tudo vai mudar, Deus vai transformar isso, mas no momento Deus me permitiu passar por uma situação, e no meio daquela situação, ao invés de me queixar, ao invés de reclamar, o que eu faço? Eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus por aquela situação, eu agradeço a Deus por me permitir passar por aquela situação. Quando agradecemos a Deus abertamente, publicamente, e reconhecemos o que Ele faz por nós, como Ele cuida de nós, nós proclamamos dessa forma que nós cremos em um Deus que cuida de nós pessoalmente, um Deus que cuida de nós de uma maneira especial, e nós espalhamos e proclamamos isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor, a ponto das pessoas se interessarem pelo Deus a quem nós servimos, a ponto das pessoas quererem servir também o Deus a quem servimos. Mostramos às pessoas que no meio da mais terrível tormenta, na mais terrível dificuldade, nós podemos encontrar paz, e que essa paz não vem da saúde que está imperfeita, não vem da situação financeira que não está ainda adequada, não vem da situação profissional que ainda está se ajustando. Essa paz vem exclusivamente do meu relacionamento com Deus vivo, eterno, poderoso e verdadeiro. Quando nós somos gratos, nós proclamamos as grandezas de Deus para as outras pessoas, testemunhamos sobre o nome de Jesus. Eu creio que um dos sermões mais poderosos que podem ser pregados é o sermão da gratidão no meio de uma circunstância difícil. Porque aí você vai mostrar a fibra da sua fé. Aí você vai mostrar a quem você serve realmente e como você confia nele. Quando você é grato, você proclama a glória de Deus.
Quando você é grato no meio de qualquer circunstância, você glorifica o nome do Senhor, porque você declara a sua confiança nele, você exalta o nome do Senhor, e onde o Senhor é glorificado, coisas extraordinárias acontecem. Experimente, em um dos seus dias difíceis, quando nada dá certo para você, e a tendência é a gente se queixar, a tendência é a gente reclamar daqui e dali. Experimente no meio desse turbilhão todo encontrar 2 ou 3 motivos para você agradecer. E comece a adorar a Deus. E comece a glorificar a Deus. E comece a exaltar o nome do Senhor. Escute uma coisa, onde o Senhor Deus é exaltado, coisas extraordinárias acontecem. Talvez Deus esteja esperando de você simplesmente um coração agradecido para resolver aquele seu grande problema. Talvez os céus estejam apenas esperando para reagir a corações agradecidos, para que Ele possa liberar toda a bênção que você precisa sobre a sua vida. Seja agradecido, deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus com vocês em Cristo Jesus. Às vezes a gente não dá importância para algumas coisas. Mas todas as vezes que você diz, e tem cristão que diz, em casa, oh, desgraça de vida. Esse trabalho meu é um inferno. Não suporto mais essa família. Quando você faz isso, você está convidando o inferno para a sua casa. Satanás vai entrar com tudo. Ele vai fazer com que, de fato, a sua vida seja uma desgraça. Que o seu trabalho seja um inferno. E que a sua família seja um pedacinho do inferno. No meio de qualquer circunstância, de qualquer situação, por mais difícil que seja, você precisa encontrar motivos para ser agradecido. Porque essa atitude simplesmente vai fazer os céus reagirem sobre você. E muitas coisas lindas e extraordinárias vão acontecer na sua vida. Essa atitude, gratidão, é uma atitude transformadora. E se você quiser transformar a sua vida, você não pode de nenhuma maneira desperdiçá-la. Seja grato. Diga para quem está ao seu lado, seja grato. Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por aquele irmão que tem atraído as trevas para dentro da sua casa. Eu quero orar por aquele irmão que tem, através das suas queixas, lançado maldição sobre o seu trabalho, a sua vida, o seu casamento e a sua família. Eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que leve esse meu irmão ao arrependimento agora, em nome de Jesus. Que ele possa entender que a ingratidão é uma falha grave de caráter que envolve desonestidade, orgulho, engano. Que ele possa se arrepender desse pecado. E que a partir de hoje, todos os dias, de manhã até a noite, no meio da circunstância mais difícil e complicada, ele possa encontrar sempre motivos, em qualquer situação, em qualquer circunstância, para ser agradecido ao Senhor, porque essa atitude de gratidão, é uma atitude transformadora, que através dessa atitude, meu Pai, os céus possam reagir a tudo que esse meu irmão está vivendo e transformar a sua vida, o seu casamento, a sua família, as suas finanças, para a glória do teu santo e bendito nome. E assim eu te agradeço pela tua palavra nesta noite. E faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.